Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo, só que antes de mais nada eu preciso pedir para que, se você gosta de True Crime, se inscreva no meu canal, deixa um joinha aqui no vídeo. Nas redes sociais eu sou @jessicapaludo e Twitter, Instagram, por lá eu posto muita coisa. No Twitter, atualmente, eu sou comentarista do Big Brother, porque só posto sobre isso. Bora pro vídeo. Hoje eu vou falar do caso de John Wayne Gacy, mais conhecido como Pogo, o palhaço assassino. John Wayne Gacy nasceu em Chicago no dia 17 de março de 1942. Era filho de John Stanley, um mecânico e veterano da Primeira Guerra Mundial. Sua mãe, chamada Marion Elaine Robinson, era uma dona de casa. Gacy possuía ainda duas irmãs. John Gacy foi uma criança muito próxima de suas irmãs e sua mãe, porém tinha um relacionamento bem difícil com seu pai, que enfrentava problemas de álcool e agredia fisicamente sua esposa e filhos. Quando criança, o Gacy ele se esforçava muito para conseguir a aprovação do pai, mas dificilmente ele conseguia. O pai era bem crítico e bem rigoroso com relação ao Gacy. Raramente o pai demonstrava algum tipo de orgulho pelo filho, e o pai de Gacy também o agredia fisicamente muito. Em certa vez ele chegou a dar uma pancada na cabeça do Gacy, que o deixou inconsciente por algumas horas. E além das agressões físicas, o pai de Gacy o agredia verbalmente. Ele chamava de idiota, enfim, ele humilhava muito o Gacy. O Gacy ele descobriu alguns problemas de saúde, ele passou a ter desmaios e ele não podia praticar esportes na escola, ele sofria bullying na escola e ele também passou a ser internado frequentemente. Muito embora os médicos falassem, alertassem aos pais que o problema de Gacy era sério, o pai de Gacy achava que o menino fazia tudo isso só para chamar a atenção. Mesmo quando o Gacy estava no hospital, mal, doente, ele falava que o filho estava fazendo tudo isso em busca de atenção, em busca de aprovação. Enfim, o pai não acreditava que o filho realmente possuía algum problema, alguma doença. No ano de 1949, o Gacy também foi abusado sexualmente por um amigo da família. Porém, ele não contou nada porque ele tinha muito medo de ser mais agredido pelo seu pai, ninguém acreditar, enfim. Em 1962, o Gacy ele se muda para Las Vegas em busca de uma vida melhor, em busca de emprego. Ele já não aguentava mais a convivência com o pai e ele consegue um trabalho de atendente em um necrotério. A grana pro Gacy era bem curta, então muitas vezes ele acabava dormindo no necrotério. E certa noite, o corpo de um adolescente estava no necrotério e o Gacy abusou, praticou atos de necrofilia com o cadáver e futuramente ele se justificaria dizendo que eram coisas mortas, que não diriam nada pra ninguém, então que não teria problema. Isso na cabeça do Gacy, né, gente? E com muito remorso e com medo de ser descoberto, ele voltou pra casa, voltou então pra Chicago, né? E na época que ele voltou pra casa, ele começou a trabalhar numa loja de sapatos. Em 1964, ele recebeu uma transferência pra Springfield e ele foi pra lá trabalhar. E logo ele foi transferido para o cargo de gerente dessa loja, e lá em Springfield ele conheceu a sua futura esposa, Marilyn Myers, uma colega de trabalho. Eles se casaram em novembro de 1964. O sogro do Gacy, então, comprou 3 restaurantes da franquia do KFC, de frango frito, em Waterloo, e convidou o Gacy e sua esposa para mudarem-se para Waterloo, de modo que ele administrasse os restaurantes do sogro. Em Waterloo, o Gacy se juntou a Jaycees, que é uma organização que visa o desenvolvimento pessoal, profissional, enfim. O Gacy ele foi muito proativo em prol dessa organização e logo ele se tornou um homem-chave para a organização. Ele era realmente muito respeitado pelos membros da Jaycees. E por volta do ano de 1965, o Gacy ele chegou ao cargo de vice-presidente dessa associação. Ele era, tipo, um homem exemplar, né? Aquela pessoa que a gente olha e diz, nossa, que pessoa boa. Mal, sabe? Gacy e sua esposa tiveram 2 filhos, um menino chamado Michael, nascido em 66, e uma menina chamada Christine, nascida em 67. Parece que Gacy mais tarde descreveu esse período da sua vida como perfeito, pois finalmente ganhou a tão desejada aprovação do pai. Nessa época, o Gacy abriu uma espécie de clubinho no porão da casa dele. Nesse clube, ele convidava os
funcionários dos restaurantes e também alguns membros da associação que ele participava pra festejar. Nesse clubinho, em meio a essas festas, o Gacy alcoolizava os jovens, lembrando que ele convidava apenas os homens, os meninos, numa idade entre 16 e 20 e poucos anos. E o Gacy embebedava esses meninos e tentava se insinuar sexualmente pra eles. Quando confrontado ou quando não dava certo, o Gacy falava que era tudo brincadeira ou que ele estava fazendo uma espécie de teste moral. Em agosto de 67, o Gacy convidou o filho de uma colega dele da JC's, Donald Voorhees. Eu não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dele, tá? O menino tinha 15 anos e o Gacy o atraiu com a desculpa de fazer uma sessão de filmes, de mostrar alguns filmes pro menino. O Gacy embebedou o menino e o abusou sexualmente. Em 68, o menino contou pro pai dele o que havia acontecido e o Gacy foi preso. Dentro desse caso existem vários detalhes, por exemplo, o Gacy negou. Posteriormente, o Gacy contratou um funcionário para bater no menino, para forçá-lo a retirar a queixa. Porém, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu sugiro que vocês pesquisem, tem vários vídeos na internet que falam um pouco sobre esse caso, que são mais extensos, tem vários textos. Mas esse caso levou o Gacy à sua primeira prisão. Depois de tudo isso, o Gacy se divorciou de sua primeira esposa e ele perdeu completamente o contato com ela e com seus 2 filhos, né? Em dezembro de 68, o Gacy foi sentenciado a 10 anos de prisão. Na penitenciária onde o Gacy ficou, logo ele ganhou o status de preso modelo, de detento modelo, né? Ele era muito simpático, muito querido por todos, muito prestativo, se tornou cozinheiro na prisão. Então, assim, todo mundo gostava do Gacy, ele era muito respeitado dentro da prisão. Ele tentou pedir liberdade antecipada, mas não teve sucesso. No Natal de 69, o pai de Gacy faleceu devido a uma cirrose. O Gacy só foi informado disso 2 dias após a morte e ele pediu para ir no enterro do pai, porém esse pedido dele não foi atendido. E quando o Gacy cumpriu 18 meses de prisão, ele conseguiu liberdade antecipada e sob 2 condições. Ele teria que ficar em Chicago, residindo com sua mãe, e ele teria que obedecer uma espécie de toque de recolher às 22 horas. Em fevereiro de 1971, Gacy foi novamente acusado de violentar um adolescente. O garoto disse que Gacy o atraiu até seu carro e tentou forçar o jovem a fazer sexo com ele. Essa queixa foi posteriormente rejeitada, pois o rapaz não compareceu ao tribunal. O Comitê de Condicional do estado de Iowa não soube desse fato e 8 meses depois, em outubro de 71, a condicional de Gacy terminou. No mês seguinte, os registros das condenações anteriores de Gacy no estado de Iowa foram ocultadas. Em 71, a mãe do Gacy o ajudou com financiamento, eles conseguiram comprar uma casa nova, uma casa pro Gacy morar e recomeçar a sua vida. A mãe do Gacy foi morar com ele por um tempo e nesse meio tempo o Gacy conheceu uma mulher chamada Carole Hoff. E ela tinha 2 filhas, eles noivaram. Logo a Carole foi morar com o Gacy, levou suas 2 filhas com ela. E a mãe do Gacy saiu da casa para dar mais privacidade ao casal. Então, uma semana antes do casamento do Gacy, ele foi acusado novamente por um jovem que disse que ele havia o atraído e que teria forçado relações sexuais com ele. Acontece que o jovem, ele aceitou um suborno. Algumas fontes dizem que ele aceitou um suborno do Gacy pra retirar a queixa, e outras fontes dizem que quando ele chantageou o Gacy pra retirar a queixa, essa acusação caiu por terra. De qualquer forma, o Gacy não foi acusado por essa tentativa de estupro. Após o casamento com Carole Hoff, Gacy deixou seu trabalho como cozinheiro e começou seu próprio negócio de construção, a PDM Contractors. Inicialmente, a empresa realizava pequenos reparos como pintar placas, sinais, concretar, decorar, mas depois expandiu-se em projetos que incluíam design de interiores, reforma, instalações, montagens e paisagismo. No ano de 1973, Gacy estuprou um de seus funcionários e esse mesmo funcionário foi até a casa do Gacy e lhe deu uma surra. Como justificativa, Gacy disse para a família que ele não queria pagar pelo serviço mal feito do rapaz e por isso recebeu uma surra. Os vizinhos consideravam o Gacy uma pessoa exemplar. Ele entrou pro Partido Democrata, ele ganhou alguns títulos na comunidade. Então, assim, ele era um cidadão exemplar. Nessa mesma época, o Gacy conheceu um clube chamado Jolly Joker. Era um clube onde os membros se apresentavam voluntariamente para entreter
crianças, idosos, pessoas acamadas, enfim. No final de 1975, Gacy se juntou a esse grupo e criou seu personagem, o Palhaço Pogo. Ele criou sua própria fantasia de palhaço, aprendeu a fazer maquiagem e, diferente dos palhaços tradicionais, aquela maquiagem com a boca arredondadinha, o Gacy ele fez uma voltinha no canto da boca, o que ficava bem assustador na minha opinião, e eu acho que na opinião de um monte de gente, não ficava nem um pouco simpática essa maquiagem do Gacy. Pogo foi a festas locais, eventos do Partido Democrata, eventos de caridade, além de ter atuado em hospitais infantis. Gacy foi trajado de palhaço até em seu bar favorito, e ele dava desculpa que estava em algum evento de caridade e por isso estava com aquela roupa. O Gacy gostava muito de se vestir como um palhaço, parece que isso o deixava muito feliz, que o realizava de alguma forma. Em 1975, a esposa do Gacy começou a perceber um comportamento diferente no marido, começou a perceber que talvez estivesse sendo traída, e Gacy contou para a esposa que era bissexual e que eles não iriam mais ficar juntos, que se eles ficassem juntos não teria mais sexo entre eles. Eles se divorciaram e o Gacy teve a casa todinha só pra ele, pra poder fazer tudo que ele quisesse fazer na casa, pra poder viver a vida do jeito que ele quisesse. A primeira vítima fatal de Gacy é um garoto chamado Timothy, de 16 anos. O Timothy foi atraído por Gacy quando estava num terminal de ônibus, pra dar um passeio pela cidade, pra conhecer a casa do Gacy, e o Timothy aceitou. Pegou uma carona, foi dar um passeio, ele passou a noite com o Gacy e pela manhã, quando o Gacy acordou, o Timothy estava perto da cama, assim, na porta do quarto, com uma faca na mão. O Gacy se assustou, pulou da cama e nesse momento parece que o Timothy levantou as mãos em sinal de não tô fazendo nada, desculpa, não queria te assustar, mas a faca acabou arranhando o braço do Gacy e eles acabaram brigando e o Gacy matou o Timothy com algumas facadas no tórax. E depois enterrou o corpo de Timothy embaixo do assoalho da sua casa. Mais tarde, o Gacy falaria que quando ele matou o Timothy, ele sentiu um prazer. Depois que o Gacy matou o Timothy, ele foi para a cozinha e viu que o garoto havia preparado uma mesa de café da manhã que tinha para 2 pessoas, então provavelmente ele estava na porta do quarto com a faca para tirar alguma dúvida com o Gacy, para chamá-lo para tomar café. Não foi com intenção de cometer nenhuma maldade contra o Gacy. Depois dessa primeira morte do Timothy, o Gacy repetiu isso com muitos outros garotos em idade entre 16 e 20 e poucos anos. Ele atraía os meninos para casa dele com promessa de emprego, enfim, com qualquer coisa que pudesse chamar a atenção desses meninos. E lá ele os torturava, os estuprava, os matava, praticava necrofilia com o corpo e depois enterrava abaixo do assoalho da sua casa. Isso é bizarro, que o que ele estava fazendo era bizarro. Muitos adolescentes nessa época desapareceram, mas quem iria suspeitar do nobre e bondoso cidadão Gacy, né? Ninguém. Um funcionário de Gacy, John Butowkovich, de 18 anos, desapareceu. No dia anterior, Butowkovich havia ameaçado Gacy por conta de um pagamento atrasado por 2 semanas. Butowkovich foi atraído à casa de Gacy, ele avisou aos pais que estava indo lá para resolver alguma pendência financeira. Lá chegando, o Gacy o embebedou, o drogou e fez o que ele fazia com todas as vítimas. O estuprou, enfim, praticou necrofilia com o corpo e o enterrou embaixo do assoalho da sua casa. O carro do garoto foi encontrado num estacionamento e os pais sabiam que o garoto havia ido na casa do Gacy antes, e quando questionado, o Gacy disse sim, ele veio aqui na minha casa, nós resolvemos as pendências financeiras e ele foi embora. Os pais pediram por muito tempo para que a polícia investigasse Gacy. A polícia nunca investigou. A polícia não via algo ofensivo no Gacy, algo que pudesse incriminá-lo, enfim. Depois disso, o Gacy, ele raptou, torturou, estuprou, matou e enterrou embaixo do assoalho da sua casa diversas outras vítimas. Talvez se a polícia tivesse agido nesse desaparecimento, tivesse investigado a fundo, como os pais de Butowkovich pediram, essa matança cometida pelo Gacy teria sido evitada. O modus operandi do Gacy consistia em atrair as vítimas, dopá-las ou embebedá-las, torturá-las,
estuprá-las, matá-las, praticar necrofilia com o corpo e enterrá-las. Quando o Gacy não tinha mais espaço em sua casa para enterrar os corpos, porque já tinham muitos corpos enterrados embaixo do assoalho da sua casa, ele começou a descartar essas vítimas em um rio próximo ali da sua residência. Em dezembro de 1977, Gacy raptou um estudante, Robert Donnelly, de 19 anos. Ele foi levado para a casa de Gacy, onde foi estuprado, torturado. Gacy afundou a sua cabeça na banheira cheia d'água até que o menino desmaiasse. Quando o garoto acordava, o Gacy afogava novamente o garoto. Parece que Robert pediu várias vezes para que Gacy o matasse para acabar logo com as torturas e as agressões. Depois de várias horas sendo agredido e torturado, o Gacy levou o jovem até o seu trabalho, retirou as algemas dos pulsos do rapaz e o libertou. O garoto denunciou o ataque e Gacy foi interrogado, onde admitiu sim ter tido sexo com o garoto e que tudo isso havia sido consensual. A polícia lhe deu crédito e nenhuma acusação foi feita contra Gacy. O garoto vai lá, faz a denúncia, diz que foi escravizado, a polícia não faz absolutamente nada. Acredita que realmente o garoto resolveu ser escravo sexual do Gacy. Gacy vitimou oficialmente 33 jovens. Há quem diga que Gacy matou muito mais, mas essas 33 vítimas foram as encontradas, foram as identificadas pela polícia como vítimas de Gacy. Jeffrey Ringel, uma vítima não fatal, foi o responsável pela descoberta dos assassinatos. Em março de 78, Jeffrey aceitou uma carona de um sujeito sorridente, era Gacy. No meio do trajeto, o Gacy atacou o garoto, colocou um pano com clorofórmio no seu nariz e o garoto desmaiou, ficou inconsciente, foi levado para casa de Gacy, foi estuprado, foi torturado, foi machucado, foi agredido, foi estuprado novamente e toda vez que o garoto acordava, o Gacy colocava o pano com clorofórmio no seu nariz. O Gacy, logo após fazer tudo isso com o garoto, me parece que o Gacy estava um pouquinho mais descuidado com as suas vítimas, porque logo após fazer tudo isso com o garoto, ele abandonou o garoto no Lincoln Park. Só que o garoto estava vivo. Jeffrey acordou lá no Lincoln Park, ele percebeu que ele estava com vários hematomas, com queimaduras. Então ele foi até o hospital, ficou internado por dias. Ele sofreu danos irreparáveis no seu fígado por conta da alta dose de clorofórmio que ele inalou. Então, assim, no hospital a sua memória estava bem abalada, porque ele foi dopado de uma forma bem agressiva. Ele lembrava do estupro, das agressões. Então, os indícios que o Jeffrey apontava não eram suficientes para encontrar a pessoa que fez isso com ele. O Jeffrey, ele não desistiu e após um ano do sequestro, de tudo que ele sofreu, ele lembrou da rua onde estava a casa, por onde ele passou. Ele tinha flashes, eu imagino, né, de memória, ele lembrou e ele ficou lá, porque ele também já lembrava do carro que ele havia pego carona, então ele ficou lá esperando esse carro passar, e esse carro passou e parou aonde? Na casa do Gacy. Foi aí, gente, Gacy foi parado. O Jeffrey apresentou queixa contra o Gacy e o Gacy começou a ser investigado. Quando a polícia chegou até a casa de Gacy, eles encontraram aquele horror. As vítimas estavam lá enterradas. Gacy confessou então que atraía as vítimas com promessas de emprego, de dinheiro em troca de sexo. Quando elas estavam confiantes, o Gacy as dopava ou as embebedava, usava algemas nessas vítimas, violentava sexualmente das vítimas, as torturava, depois matava e enterrava embaixo da sua casa. Gacy também contou que algumas vítimas que não foram enterradas embaixo da casa, porque não tinha mais espaço, foram jogadas em um rio perto da sua casa. Parece que Gacy disse que durante as torturas, às vezes, ele se fantasiava de palhaço pogo e gostava de ler passagens bíblicas em meio à execução criminosa. Durante o julgamento, várias teses surgiram. A acusação dizia que ele tinha condições mentais de entender a ilicitude dos atos que ele cometia, ou seja, ele tinha condições de ir a julgamento. Já a defesa falava que Gacy tinha problemas, sofria de vários transtornos mentais, o que o tornava incapaz de entender os seus atos, ou seja, ele não deveria ser condenado a uma pena de reclusão. A mãe e as irmãs de Gacy declararam que o Gacy sofria abusos do pai quando ele era menor.
Os amigos de Gacy declararam também, testemunharam em seu julgamento e disseram que ele não era uma pessoa com problemas mentais. Ou seja, isso pesou pro Gacy, porque foi levado em consideração, então, que ele era uma pessoa que entendia a ilicitude dos atos que ele estava cometendo. A testemunha-chave para a acusação foi justamente o sobrevivente, Jeffrey Ringel, que durante suas declarações chorava e vomitava compulsivamente. O julgamento teve de ser paralisado algumas vezes para que o rapaz se recuperasse. Ao final, o júri decidiu que John Wayne Gacy era culpado pela morte de 33 jovens. Gacy foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. Gacy ficou preso por 14 anos. Ele recorreu à decisão de pena de morte e, enquanto aguardava o resultado dos recursos apresentados por seus advogados, como forma de relaxar, o Gacy passou a pintar artisticamente. As pinturas normalmente eram autorretratos, personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson e Al Capone. Seu tema principal eram palhaços. As pinturas ficaram bem famosas e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. Pasmem! As pessoas pagavam caro pelos quadros de Gacy, de $100 a $20.000. Gacy chegou a receber perto de 140 mil pelo conjunto da obra. A execução estava marcada para 10 de maio de 1964. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram para a penitenciária de Stateville para fazer a cobertura do ato. Nas ruas, o povo festejava, cantava alto, brindava enquanto aguardava o início da execução. Gacy desfrutou de sua última refeição, que foi frango, camarão, batatas fritas e morangos frescos. Ficou na companhia de familiares e amigos que tiveram de se retirar às 21 horas. Meia-noite e 1, Gacy foi movido de sua cela, amarrado em uma maca e encaminhado para a sala de execução. Testemunhas acompanhavam o ato atentamente por meio de uma janela. Gacy teve a oportunidade de pronunciar suas últimas palavras, as quais foram "Kick my ass". Após pronunciar suas últimas palavras, Gacy recebeu 4 doses intravenosas. As 2 primeiras doses eram para dormir, a terceira dose era para paralisar o aparelho respiratório e, por fim, a última dose era para cessar os batimentos cardíacos. Após 18 minutos, Gacy morreu. Do lado de fora da penitenciária, as pessoas comemoravam, a mídia reportava tudo o que estava acontecendo uma festa. Porém, os pais que perderam os filhos nas mãos de Gacy jamais teriam seus filhos de volta. Esse caso é um caso que me assusta, é um caso bem conhecido nos Estados Unidos. O que o Gacy fazia com suas vítimas é terrível, é um horror. Tudo nesse caso me revolta. Gacy matou muitos jovens. Como eu disse, foram 33 vítimas conhecidas. Dizem que ele matou mais. Então é muito revoltante saber que talvez essas mortes pudessem ter sido evitadas se uma investigação tivesse sido feita quando o Gacy foi denunciado. Esse foi o caso de hoje. É um caso assustador. Quem tem medo de palhaço aí não vai dormir se assistir esse vídeo. E é isso. Beijo, fiquem bem. Tchau.